Beleza, 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 beleza. Gente, aproveita aí, você que caiu de paraquedas no canal, você que não está inscrito, está aqui na live e não está inscrito no canal, poxa, dessa força aí, se inscreva no canal, aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Santos. Esse é o canal do Wagner Frederico, a gente traz aqui notícias do Santos diariamente, muitas vezes notícias exclusivas. Então, fica com a gente, se inscreva no canal, aproveita, ativa aí o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente produzir aqui de forma imediata, beleza? Bom, quem me acompanha sabe aqui que eu fiz aqui uma lista, baseada nas informações que eu colhi, uma lista dos jogadores que tendem a ficar, que tendem a sair e aqueles que estão com situação ainda indefinida. Não é uma lista de todos os jogadores do elenco. É uma lista que trata especialmente dos jogadores que estão aí, né, com uma situação duvidosa, que trazem alguma incerteza, né? Por isso, eu não vou falar aqui de Schmidt, não vou falar aqui do goleiro João Paulo, que vai ficar, não vou falar do Pituca. Esses jogadores não se tem dúvida nenhuma. Esses jogadores vão ficar. Eu vou falar daqueles que se tem dúvida, tá certo? Para trazer para vocês qual a tendência. Na primeira lista que eu fiz, a primeira lista que eu fiz foi essa aqui, tá? Reformulação para 2025, aí jogadores com tendência para ficar, jogadores que estão com situação indefinida e jogadores que devem realmente sair, tá bom? Só que as coisas vão mudando, né? As pessoas vão mudando de opinião, mudando de decisão, alguns jogadores vão dando uma resposta mais positiva ou menos positiva e as coisas vão se alterando. Por isso que hoje eu trouxe novas informações, consegui apurar novas informações que me fizeram alterar essa lista. Então eu vou mostrar para vocês agora a lista atualizada. Isso quer dizer que essa é a lista definitiva em relação a esses jogadores? Não, pode mudar, tá? Até porque se tem jogador com situação indefinida, ou ele pode ir embora ou ele pode ficar, né? O que mudou? Esses jogadores que estão em amarelo são jogadores que mudaram. O Diógenes está na lista de quem sai, porque ele não estava naquela primeira relação que eu mostrei para vocês, mas eu já sei que ele não vai ficar. Por isso que eu já coloquei ele aí na relação de quem deve sair. O Serginho, houve uma mudança. Em princípio, me disseram que o Serginho deveria ficar, deveria continuar. Mas agora há muita gente que não quer mais que ele fique, que acha que não é interessante, que ele não vai somar. Então, ele está ainda com a situação indefinida. Ele saiu da lista de quem fica para a lista de indefinidos. Na lista de quem fica, tivemos aí 3 jogadores que tiveram situação alterada. Pelo que me disseram hoje, nesta quarta-feira, conversei com algumas pessoas que me falaram que o Rainer, que na primeira relação estava na lista de quem deve sair, e passou para a lista de quem deve ficar. Então, o Rainer deve continuar. O Otero estava na lista de indefinido, assim como o Basso. E os dois passaram para a lista de quem deve ficar. Essa informação que eu recebi. Eu vou explicar aí mais ou menos a situação dos jogadores, né, como eu fiz da outra vez, para quem não assistiu aí o primeiro vídeo. A lista de quem fica, Guilherme, por tudo que demonstrou nesse campeonato, assim como o Juliano, Schmidt, evidentemente, ele permanece na lista de quem fica. Escobar, por tudo que mostrou nessa reta final do campeonato. O Aderlan, pela questão da contusão, e aí é só por isso. O Aderlan não seria um jogador que ficaria, mas por ele ter se machucado e só vai poder voltar em março, abril do ano que vem, por lei o Santos é obrigado a renovar o contrato dele. O Aderlan tinha contrato somente até o final do ano, mas o Santos, como ele se machucou, rompeu os ligamentos do joelho, vai ficar aí, né, já está aí um período longo de tratamento, por isso o Santos, por lei, obrigatoriamente, é obrigado a renovar o contrato dele e é por isso que ele fica. Basso, Otero e Rainer
estão aí agora nessa lista dos jogadores que devem permanecer. O Jair, ele está nessa lista de indefinido, como continua nessa lista de indefinido, pela questão da negociação com o Porto. A tendência é que ele seja negociado com o Porto. O que faz com que ele esteja com situação indefinida? É porque o Santos gostaria de negociar ele com o Porto, mas gostaria de receber o valor total em dinheiro. O Santos está negociando aí uma quantia entre 15 e 18 milhões de euros pelo Jair. Só que o Porto quer pagar parte desse valor com os direitos econômicos do Wendel. Então há essa indefinição. Se houver negócio, o Jair sai e o Wendel fica, certo? Se o Santos fizer negócio com o Porto, o Jair sai e o Wendel fica. A não ser que o Porto aceite pagar tudo em dinheiro e aí o Wendel não vai ser comprado, certo? Rincon, aí é uma decisão de contrato, o Santos tem contrato com ele, vai tentar transferir, arrumar um outro clube para emprestar um Rincon, não é um jogador que o Santos quer contar para 2025, mas como ele tem contrato, aí não dá para saber se ele realmente vai sair. A mesma situação é de Patrick, Biliarce e o Zufa, tá certo? Já falei aqui do Serginho. Os jogadores que devem sair, que já tem aí praticamente acerto para sair, é o Furt, que tem contrato, mas não vai ficar. Rodrigo Ferreira, La Quintana, Pedrinho, Renan, Diógenes, esses jogadores não ficam também. A maioria aí encerra o contrato, né? Rodrigo Ferreira, La Quintana, Pedrinho e Renan encerram o contrato no final do ano e o Diógenes vai ser emprestado ou liberado em definitivo agora no final do ano. Essa é a situação de momento. Claro, além dessa reformulação, o Santos vai contratar jogadores, como eu disse aqui, o Santos vai contratar zagueiros, o Santos vai contratar jogadores de meio de campo e o Santos vai contratar também atacantes, não só atacantes de beirada, como atacante centroavante também, né? Não é segredo para ninguém, o Santos sonha aí com a vinda do Gabigol, é uma contratação muito difícil, se o Santos não conseguir o Gabigol, vai tentar um substituto para ser o centroavante do Santos. O Wendel, mesmo que seja comprado do Porto, não vai ser o centroavante titular do Santos. O Santos vai atrás de um centroavante para ser titular. Se vier o Gabigol, vai ser o Gabigol. Se não, o Santos vai atrás de outro. E também o Santos vai tentar contratar atacantes de beirada. Essa é a prioridade do Santos para 2025 em termos de reforços. Meia e atacante e zagueiro. Zagueiro, meia e atacante são as prioridades do Santos para 2025. João Paulo deve começar a temporada como goleiro titular do Santos. João Paulo vai ser o primeiro goleiro. Haverá aí 4 jogadores, mas João Paulo como primeiro titular, o Gabriel Brazão, e aí João Pedro e Jundi completam a lista. Então, o Santos não deve contratar goleiros no início da temporada. O Santos deve começar a temporada com esses 4 goleiros sendo mais aproveitados. O João Paulo, que se recupera de lesão, né, no tornozelo, já está aí treinando normalmente não, né, mas já está treinando no campo, vai começar a pré-temporada junto com os outros jogadores normalmente, aí sim, né, para o ano que vem, e deve pelo menos começar a temporada como titular. Certo, gente?